Aí agora vem o artigo 3º. Nós vimos que no tribunal tem os seguintes órgãos: plenário, né, ou tribunal pleno, corte especial, sessões com C cedilha, 4, e turmas julgadoras. Então, no tribunal existe 4 sessões, sessão com C cedilha. Cada sessão, nós vamos ver depois, ela julga processos relativos a um assunto, às vezes tributário, às vezes criminal, às vezes previdenciário, né? Então, cada sessão vai ficar com determinadas matérias. E cada sessão vai ser formada por 2 turmas que nós vamos ver, né? Então existem, olha, no tribunal 27 desembargadores, não se esqueçam disso, esse número é importante. Desses 27 desembargadores, nós vamos ver que 3 são dirigentes. 3 são dirigentes, são os diretores, são os que dirigem o tribunal. Quais são eles? Presidente, vice-presidente e corregedor. Então sobram 24. Esses 24, eles vão ser distribuídos nas turmas. Nós vamos ver que, olha aqui, ó, cada turma tem 3 desembargadores. Então, ó, vamos repetir. Tem 27 desembargadores. 3 são dirigentes, presidente, vice e corregedor. Então sobra 24. Por isso que nós temos 8 turmas. Porque cada turma tem 3 desembargadores. E cada 2 turmas formam uma sessão. Não é isso? Então, ó, o tribunal tem 8 turmas, cada um com 3 desembargadores, 8 vezes 3, 24. Cada 2 turmas integra uma sessão. Então está aí, ó. O tribunal tem 8 turmas, constituída cada uma de 3 desembargadores. A primeira turma e a segunda turma, elas vão compor a primeira sessão. Então a primeira sessão tem 6 desembargadores. 3 da primeira, 3 da segunda turma. A segunda sessão vai ter também 6, porque 3 da terceira turma e 3 da quarta turma, e assim por diante. Então não se esqueçam disso. O tribunal tem os seguintes órgãos: plenário, corte especial, sessões, quantas? 4. Cada sessão tem o quê? 2 turmas. Cada turma tem 3 desembargadores. Cada sessão, então, tem 6 desembargadores. Então, plenário, corte especial, sessões com C cedilha e turmas. Cada turma tem 3 desembargadores. Quantas turmas? 8. 8 vezes 3, 24. São 27 desembargadores, porque 3, aqueles que exercem a direção, os cargos de direção, não fazem parte das turmas, como nós vamos ver. Ó. Olha o parágrafo 2º. As sessões com 2 S's, as sessões de julgamento, as sessões do pleno, as sessões da corte, as sessões das sessões e as sessões das turmas, né, elas serão presididas por quem? Pelo desembargador federal mais antigo entre aqueles que compõem. Então, por exemplo, pega lá a 5ª turma, tem 3 desembargadores, qual que é o mais antigo? Ele é que vai ser o presidente daquela turma. Mesma coisa na sessão. Dos 6 que fazem parte de uma sessão, o mais antigo é que será o seu presidente. Então, ó, serão presididos pelo desembargador federal mais antigo entre seus membros, obedecendo-se à ordem de antiguidade no órgão fracionário em sistema de rodízio. Depois de 2 anos que ele exerceu a presidência, ele deixa lugar para outro. Para quem? Para aquele que for mais antigo depois dele, né? Claro, desde que esse que vai ser o próximo presidente tenha pelo menos 2 anos de exercício no cargo, né? A não ser que nenhum deles preencha isso, aí então é o que for o mais antigo. Muito bem. Olha o parágrafo 3º que nós acabamos de falar. Aqui estão listados os 3 cargos de direção: o presidente, o vice-presidente e o corregedor regional. Eles vão ficar exercendo essas funções por 2 anos, eles não fazem parte nem da sessão nem da turma. Então você já pode concluir, não se esqueçam disso. Eles não fazem parte de sessão ou turma, mas vão integrar o quê? Vão integrar a corte especial, claro, entre os 18 eles estarão, e o plenário, porque afinal o plenário estão todos os desembargadores, né? Muito bem, aí vem o parágrafo 4º, ó. O presidente, o vice-presidente e o corregedor, eles vão exercer o mandato deles por 2 anos. Quando encerra o mandato, quando termina os 2 anos, eles vão voltar para a turma, porque quando o desembargador não está
num desses 3 cargos, ele fará parte obrigatoriamente de uma turma. Fazendo parte de uma turma, consequentemente, ele faz parte de uma sessão com C cedilha, né? Então, quando termina o mandato deles, para onde que eles vão? Eles têm que voltar para uma turma. E aí nós vamos ver quais as normas, observando-se o seguinte: normalmente, gente, quando o presidente termina o mandato dele, quem vai para o lugar do presidente é o vice-presidente. Isso tem sido assim, essa é uma regra quase que secular, né? Tem essa praxe lá. Então diz assim, o presidente e o corregedor regional vão integrar respectivamente a turma do presidente e a do corregedor que foram eleitos. Então vamos imaginar que foi eleito presidente e o desembargador que fazia parte da 7ª turma. Então o presidente que está terminando o mandato vai lá para a 7ª turma. Aí o corregedor, ele fazia parte da 2ª turma, então o corregedor que está saindo volta para a 2ª turma, né? Isso em condições normais, mas olha aí, se o novo presidente for o vice, como é a praxe lá, ou o corregedor regional, porque às vezes o vice já está aposentando, então o corregedor aqui vai ser o presidente. Então, se o novo presidente for o vice ou o corregedor, o presidente que deixar o cargo vai fazer parte, passará a integrar a turma de que provém, da onde vem o novo vice-presidente ou o corregedor regional que foram eleitos. Perceberam isso? Normalmente o vice vai ser presidente, ou então o corregedor. Se isso acontecer, o presidente que terminou o mandato dele, né, ele vai para a turma de onde foi eleito o novo vice-presidente, né, como diz aí no inciso 2. O vice-presidente, ao deixar o cargo, se não for ocupar o cargo de presidente, quase sempre ele vai fazer parte da turma de onde foi eleito o novo vice-presidente. Bom prestar atenção nisso para não fazer confusão, né, gente? Em condições normais, se foi eleito um presidente de uma turma lá da 8ª turma, então o presidente que terminou o mandato vai lá para a 8ª turma. Agora, se o novo presidente ele era vice, né, aí terá que eleger um novo vice. Esse novo vice que se elege, né, ele veio, por exemplo, lá da 5ª turma, então o presidente que está deixando o cargo vai lá para a 5ª turma. Agora, se o vice-presidente deixar o cargo e ele não for ser presidente, esse que está saindo, que é vice, que não vai ser presidente, ele terá que ir para a turma. Qual turma? De onde se elegeu o novo vice-presidente. Muito bem, acabamos de ver que quando o desembargador que exerce um cargo de direção, presidente, vice ou corregedor, o que acontece quando ele termina o mandato? Ele tem que voltar para a turma, né? Porque o desembargador, se não tiver um cargo de direção, obrigatoriamente integrará uma turma. São 27, 3 cargos de direção, 24 espalhados nas turmas. São 8 turmas, cada uma tem 3. Agora, e quando um desembargador aposenta, existe aquela vaga. Aí vai ser promovido um novo desembargador, ou de carreira, ou do 5º. Esse que vai, então, vai ser o novo desembargador, que vai tomar posse, ele vai participar de qual turma? Ora, aquela onde existe a vaga, né, para a qual foi nomeado. Ou então, isso está previsto lá no artigo 114, é comum que quando um desembargador aposenta, vamos imaginar, por exemplo, o desembargador da 4ª turma se aposentou, e tem um desembargador lá da 7ª que quer mudar de turma ou não está gostando daquelas matérias. Aí ele pede remoção, ele pede transferência para aquela turma. Aí, é claro, a vaga que existia na 4ª, que seria preenchida pelo novo desembargador, agora essa vaga passa a ser lá na 7ª. Então o desembargador, o novo, irá para essa. Entendeu? Às vezes também pode 2 desembargadores proporem permuta, né? Um quer sair de uma turma, o outro também, então os 2 fazem permuta. É outra coisa. Então, quando o desembargador exerce um cargo de direção, a hora que termina o mandato, ele volta para uma turma. Tem aquelas regras que nós vimos. Agora, quando existe uma vaga de um desembargador que se aposentou ou faleceu, aquele que virá promovido, que vai ser empossado, ele vai fazer parte dessa turma onde está a vaga, a não ser que um outro desembargador peça remoção para aquela vaga. E quando pode acontecer de 2 desembargadores terem interesse naquela vaga, aí entre os 2 será removido aquele que for o mais antigo.
Aliás, no Poder Judiciário, a antiguidade quase sempre é fator de grandeza. Ela que é o critério que muitas vezes vai ser usado em situações de empate ou de impasse. Muito bem, aí vem um parágrafo 6º. Está dito aí, é facultado ao desembargador federal empossado optar de logo, né, de imediato, em sua lotação inicial, por outra turma, desde que haja vaga e que não tenha havido interesse de desembargador federal mais antigo na antecedente remoção entre sessões. Como assim? Vamos imaginar, são 27 desembargadores, se aposentou um e um mês depois se aposentou outro. Nesse período foi nomeado o desembargador que ia tomar posse na primeira vaga. Quando ele veio tomar posse, já existia essa nova vaga e de outra turma. Então ele está dizendo aí que é permitido a esse novo desembargador, se quiser, pedir desde logo, de imediato, de logo, de plano, né, que ele, em vez de ser lotado nessa vaga que inicialmente estava prevista, nessa turma, que ele seja lotado na outra turma pela qual ele está se manifestando interesse. Desde, claro, que não tenha interessado, né? Porque aí serão mais antigos que ele e terão preferência. Agora está dizendo aí no artigo 4º, é facultado ao desembargador federal mais antigo recusar a presidência do tribunal, a vice-presidência e a corregedoria regional, que são os 3 cargos de direção. Mas ele tem que fazer isso antes da eleição. Por quê? Se ele não fizer sendo eleito, ele terá que exercer esse cargo. Isso está previsto regimentalmente, mas é uma hipótese, podemos dizer, muito rara, né? Ninguém vai se recusar a exercer um cargo de direção, seja porque o exercício de um cargo de direção, pelo status, pela projeção, e também porque vocês vão ver futuramente no regimento que quem exerce um cargo de direção não atua como relator, não faz parte da turma, não julga processo como relator, né? Então isso aí que é o ofício, é a parte mais custosa da atividade do ofício do desembargador, que é ser relator dos processos. Então ele deixa de receber processo, ele não tem mais distribuição quando exerce um cargo de direção. Mas pode, uma situação aí, uma circunstância qualquer, ele se recusa, então, mas aí ele tem que se manifestar antes da eleição, como está dito aí no artigo 4º. É facultado, está dito no parágrafo único, ao desembargador federal recusar a presidência da sessão ou da turma, também desde que o faça antes do término do mandato dos respectivos presidentes. Nós vimos que quem preside as sessões do plenário e da corte é o presidente do tribunal, né? Ele que é o presidente do plenário e da corte especial. Agora, quem que preside as sessões e a turmas? Nós vimos agora há pouco. É o desembargador mais antigo. A cada 2 anos vai se fazendo um rodízio entre os seus integrantes, né? Agora, pode estar previsto aí no parágrafo 1 do artigo 4º, um desembargador pedir, recusando, né, a dispensa da presidência da sessão ou da turma. Mas ele terá que se manifestar antes de terminar o mandato dos respectivos presidentes da sessão ou da turma. E o artigo 5º, né, está dizendo que no tribunal tem um órgão chamado Conselho de Administração, que, como diz aí, tem objetivo, ele é destinado à formulação e implantação das políticas administrativas, né, conforme está disposto lá nas normas dos artigos 71 a 76, que vai ser objeto dos nossos estudos aqui, porque o Conselho de Administração é um ponto do programa, né? O Conselho, como vocês estão vendo, ele tem esse objetivo, essa função de elaborar, formular políticas, né, administrativas. Então ele vai cuidar dessa formulação e de estudar medidas para implementar essas decisões, esses projetos, essas políticas administrativas, que estão lá nesses artigos 71 a 76 desse regimento. Lembrando que o Conselho de Administração é presidido pelo presidente do tribunal. Bom, é importante lembrar também que esse Conselho de Administração, que, como eu acabei de dizer, é presidido pelo presidente, ele é integrado por 9 desembargadores.
Desses 9 desembargadores, 6, podemos dizer, teríamos assim, a condição de natos. Como assim? Quem que faz parte? Quem são esses 9? 3 são os 3 cargos de direção: presidente, vice e corregedor. E o presidente preside o conselho. Outros 3 que vão fazer parte do conselho serão aqueles 3 desembargadores mais antigos dos 27, que, claro, não seja um dos 3 cargos de direção. Então, eles vão fazendo parte enquanto forem mais antigos. Então, podemos dizer que eles são natos. Então, tem os 3 cargos de direção e os 3 mais antigos. Agora, os outros 3, aí esses são escolhidos pelo plenário e eles vão fazendo rodízio. Ficam lá algum tempo, saem, aí vem outros. Os outros 6, enquanto estiverem no tribunal, serão eles os integrantes. Então, o conselho, nós vamos ver depois, outro ponto do programa, ele é formado por 9 desembargadores. E o que ele vai tratar, as suas atribuições, estão nos artigos 71 e 76, que nós vamos ver oportunamente. Obrigado.